majestoso drama intitulado Lendas da Paixão, cujo título original em inglês é Legends of the Fall, é uma obra cinematográfica profundamente envolvente que foi produzida no ano de 1994. Este filme é baseado na novela homônima escrita por Jim Harrison, um consagrado autor norte-americano que, com suas palavras, evocou as emoções mais profundas da alma humana. A adaptação para o cinema foi confiada ao roteirista Susan Shilliday, em parceria com William D. Whitliff, enquanto a direção ficou a cargo do respeitado cineasta Edward Zwick, conhecido por seu trabalho sensível e visualmente poético. Ambientado nos vastos e indomáveis campos do estado de Montana, nos Estados Unidos, o filme percorre as décadas iniciais do século XX, revelando uma narrativa que entrelaça laços familiares, os horrores da guerra, amores proibidos e os desafios impostos pela natureza humana. Com uma atmosfera épica e emocionalmente arrebatadora, a história acompanha a trajetória de três irmãos profundamente marcados por suas escolhas, pela perda e pelo amor de uma mesma mulher. A produção de Lendas da Paixão destacou-se por seu esmero técnico e artístico. As paisagens grandiosas e intocadas foram captadas com maestria pelo diretor de fotografia John Toll, cujo trabalho lhe rendeu o Oscar de melhor fotografia. A trilha sonora, composta pelo consagrado James Horner, é outro elemento de refinada beleza, conduzindo o espectador por entre os altos e baixos das emoções dos personagens, com melodias que permanecem na memória muito tempo após o término da projeção. A filmagem transcorreu em locações exuberantes no Canadá, sobretudo nas regiões montanhosas da Colômbia Britânica e Alberta, que serviram como substitutas perfeitas para os campos de Montana. Esse cuidado na ambientação reforça o sentimento de imersão e autenticidade que percorre toda a narrativa, tornando a experiência ainda mais intensa e memorável. A força emocional de Lendas da Paixão repousa em grande parte sobre as atuações profundamente sensíveis e carismáticas de um elenco cuidadosamente selecionado. Cada intérprete contribuiu com nuances marcantes que deram vida aos personagens criados por Jim Harrison, transformando esta epopeia familiar em uma obra inesquecível. No papel central está Brad Pitt, interpretando Tristan Ludlow, o irmão do meio, selvagem, introspectivo e intensamente ligado à natureza. Sua performance hipnotizante, marcada por uma energia quase primal e ao mesmo tempo por uma melancolia profunda, consolidou Brad Pitt como um dos grandes talentos de sua geração. Ao seu lado, o experiente Anthony Hopkins dá vida ao patriarca da família, o coronel William Ludlow. Um homem honrado e desiludido com o governo e as guerras, que decide se afastar da sociedade e criar seus filhos nas vastas terras do interior. O jovem e sensível Samuel Ludlow é vivido por Henry Thomas, ator já conhecido do público por seu papel emblemático em E.T., o extraterrestre. No papel de Susanna Fincannon, uma mulher de beleza serena e alma inquieta, que conquista o coração dos três irmãos. Sua personagem, complexa e carregada de emoção, representa o elemento que une e, ao mesmo tempo, dilacera os laços entre eles. John Novak, interpretando o Major Decker, representante da autoridade militar. Paul Desmond, como o fiel empregado Pat. Kenneth Welsh, no papel do político James O'Banion, figura que simboliza os conflitos externos que se impõem sobre os Ludlow. Com atuações que transitam entre o épico e o intimista, o elenco de Lendas da Paixão constrói, com riqueza de sentimento e autenticidade, um painel dramático que ecoa por gerações. Lendas da Paixão inicia sua narrativa em meio à vastidão das pradarias de Montana, no início do século XX, quando o mundo ainda se encontrava entre o encantamento do progresso e as dores profundas das grandes guerras. Neste cenário majestoso e isolado, vive o coronel William Ludlow, um homem que, após se desiludir com os horrores da guerra e com as injustiças do governo para com os povos indígenas, decide abandonar a vida militar e criar seus três filhos em um refúgio afastado, em contato com a natureza e com valores que considera mais nobres. Os irmãos Alfred, Tristan e Samuel crescem juntos em harmonia,
sob o olhar severo e afetuoso do pai, desenvolvendo personalidades distintas, mas unidos por laços fraternos profundos. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, movido pelo idealismo e pela vontade de proteger o irmão mais jovem, Tristan decide acompanhar Samuel ao fronte europeu. Alfred também parte para a guerra, mesmo sem compartilhar do entusiasmo de Samuel. A guerra, porém, não tarda a revelar sua face mais cruel. Em um dos momentos mais comoventes do filme, Samuel perde a vida nos campos de batalha, uma tragédia que marca profundamente a alma de Tristan, mergulhando-o em uma espiral de culpa e dor. Tristan retorna para casa atormentado, carregando consigo as cicatrizes do conflito. Susana, devastada pela perda de seu noivo, encontra em Tristan uma figura igualmente ferida. Nasce entre eles uma paixão avassaladora, que desafia convenções e abala os alicerces da família Ludlow. No entanto, a instabilidade emocional de Tristan e sua incapacidade de se libertar dos fantasmas do passado impedem que essa relação se consolide plenamente. Enquanto isso, Alfred, ressentido pela proximidade entre seu irmão e Susana, decide seguir seu próprio caminho. Ele ingressa na política, distanciando-se da fazenda e assumindo uma postura cada vez mais rígida. Sua ambição contrasta com os valores do pai, e esse embate simbólico entre o progresso civilizado e o espírito livre da terra torna-se cada vez mais evidente. Em busca de paz interior, Tristan parte em longas jornadas pelo mundo, envolvendo-se em aventuras e negócios, tentando escapar das dores que o perseguem. Ao retornar anos depois, reencontra um lar transformado e toma decisões que redefinem o rumo de sua vida, especialmente quando se aproxima de Isabel II, uma jovem nativa americana que lhe oferece um novo significado para o amor e para a família. Criada desde pequena nas terras dos Ludlow, Isabel cresceu sob a proteção da família e, com o tempo, desenvolveu um afeto sincero e crescente por aquele homem tão intensamente humano e sofrido. Tristan, por sua vez, encontra nela algo que há muito havia perdido, a promessa de um futuro possível, pleno de simplicidade e calor. A união entre ambos se dá de forma natural, quase como um destino finalmente aceito. Eles se casam em uma cerimônia discreta, envolta por uma atmosfera de pureza e ternura. Com Isabel, Tristan descobre uma nova forma de amar. O coronel, já envelhecido e debilitado, assiste com emoção ao renascimento do filho, e a convivência entre avô e netos enche a casa de uma ternura antes perdida. Porém, como toda narrativa moldada por tons épicos, a paz de Tristan não perdura indefinidamente. O mundo ao redor continua em movimento, e ameaças externas, políticas, sociais e até criminais começam a se aproximar da propriedade dos Ludlow. A presença de Alfred, agora uma figura pública influente, e de velhos adversários que retornam com intenções duvidosas, anuncia tempos difíceis. Um acontecimento trágico e inesperado virá abalar novamente a vida de Tristan, colocando à prova tudo o que ele construiu e reacendendo as chamas da dor. Mas mesmo diante das adversidades, ele se mantém firme, guiado pelo amor aos filhos, pela memória de Isabel e pelo profundo vínculo com a terra que sempre foi seu refúgio e sua essência. Um conflito com agentes da lei e interesses políticos ameaça a paz da fazenda e culmina em um acontecimento devastador: a perda de Isabel II, assassinada de forma brutal diante da impotência de Tristan. A dor ressurge com intensidade, e com ela vem também a ira e o espírito indomável que sempre habitaram o coração de Tristan. Em meio à fúria e ao desespero, ele toma a justiça em suas próprias mãos, enfrentando aqueles que destruíram sua família com a mesma força que um lobo ferido defende sua alcateia. Sua atitude, embora fora da lei, é movida pelo amor e pela necessidade de proteger o que lhe resta. A consequência desses atos, no entanto, é o exílio. Tristan torna-se um homem procurado, vivendo à margem da sociedade, e a fazenda se transforma em testemunha silenciosa de uma era que se encerra. Tristan, já idoso, passa a viver recluso entre as árvores e os animais que tanto reverenciava. Sua conexão com a natureza, desde sempre profunda, torna-se agora uma espécie de comunhão espiritual com o ciclo da vida. O destino de Tristan se sela de forma selvagem e poética. Em uma de suas caminhadas solitárias pela floresta, ele se depara com um imponente urso.
O mesmo animal que, em sua juventude, ele havia enfrentado e marcado. Dessa vez, não há luta desesperada, mas sim um confronto digno entre dois espíritos livres, dois seres moldados pela força bruta da terra. Uma narração serena encerra a história, afirmando que ele morreu como viveu, no tempo do vento, como um verdadeiro filho das lendas.